Você que chegou até aqui e precisa fechar mais contrato de alto nível, você está no lugar certo. Porque só aqui você vai encontrar conteúdo de posicionamento de imagem, marketing estratégico para levar o teu posicionamento de imagem para as pessoas certas, métodos de vendas eficientes e como você vai escalar ou implementar um escalonamento da tua operação comercial. E hoje, para falar sobre posicionamento de imagem, estou com um grande mentor, uma pessoa que atende grandes autoridades dentro do Brasil. Augusto Leão, muito obrigado por aceitar esse convite, fico muito honrado. E agora eu quero que você comece aí, né, falando para essa audiência que quer se posicionar, quer colocar a imagem aí e sabe da importância de ter um posicionamento legítimo, profundo na internet hoje. Mas antes, quem é o Augusto? Seja bem-vindo, Augusto. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com você, Leandro. Um cara que, além de extremamente bem posicionado, que é uma palavra hoje que a gente tem visto muito, principalmente na internet, né? Posicionamento, posicionamento. E eu vou resumir posicionamento para mim com base até na sua fórmula japonesa ali, que tem a honra e a excelência na sua base central. Para mim, posicionamento hoje é respeito. E eu entendi que antes do homem ou de uma mulher que tem autoridade com que ele abra a sua boca, tem a percepção do que o outro tem dele. Não é sobre o valor apenas da imagem, mas de como ele se percebe por dentro. Então, minha jornada fez com que eu entendesse desde Santo Antônio Descoberto, lá no, ao redor de Brasília, foi onde eu nasci, a periferia de Brasília. Ali eu entendi que como eu me comportava, como eu me comunicava, diria quais seriam os meus resultados. Então, eu venho da classe dos 95% dos brasileiros, né, da vinha que você estuda para passar numa faculdade, e depois da faculdade ter um bom emprego, passar num concurso. Eu não tinha uma expertise empresarial, não tive grandes referências, até encontrar um primeiro livrinho quando eu vi na Livraria Saraiva, que se chamava Desperte o Milionário que Há em Você, do Carlos Wizard. Então, comprei aquele livrinho, estava com 16 anos, mas não o li, porque também fazia parte da grande massa dos brasileiros analfabetos funcionais. Dá conta de ler um texto, mas não consegue interpretá-lo. Inclusive, sou fã do direito, que é a sua área de atuação. Admiro porque ver um advogado com a sua excelência, com a sua autoridade, entregar um conteúdo de tanto valor para a sua audiência e para aqueles que te acompanham, me faz validar ainda mais que valeu a pena todo o estudo, todo o desenvolvimento que eu tive ao longo desses anos, desde a faculdade de engenharia, à faculdade de marketing, aos cursos de programação neurolinguística. Eu precisei fazer, de fato, Leandro, uma reprogramação interna para conseguir potencializar no externo o que habitava dentro de mim. Então, a minha linha de posicionamento, quando a gente vem para frente de atuação, ela é de dentro para fora. Não tem como eu vestir uma roupa numa pessoa, entregar um carro de luxo para ela, fazer bons vídeos e boas fotografias para ela na internet, mas quando ela abrir a boca, a pessoa vê que o alinhamento de congruência dela não está nada alinhado. Fica caricato. Exato. Tem que ter Então, cuidado. o Augusto vem de Santo Antônio Descoberto, estou com 31 anos hoje, sou diretor de uma das maiores empresas hoje de vendas diretas do Brasil, chegamos a patamares de mais de 100 milhões de reais em vendas diretas, já atuei diretamente com grandes players do mercado, tanto do mercado de arquitetura quanto do mercado de corretores, especialistas imobiliários, mas principalmente com empresários, porque ser empreendedor e ser empresário são linhas completamente distintas. E o empresário, ele precisa, além de ter um bom posicionamento, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter autoridade, ele precisa ter o respeito daqueles que ele lidera. Então, mais uma vez, estar em um podcast voltado para pessoas que querem aprender a se posicionar com um profissional com a sua excelência é uma honra para mim. Então, que nesses próximos minutos a gente possa fazer uma entrega extraordinária para quem vai assistir, de respostas realmente efetivas que gerem transformação, que esse é o meu lema. Quem não se posiciona vai ser posicionado por alguém. É aquela história do cara que tem 1 milhão de habilidades, ele fez vários cursos, ele é um cara excepcional, mas vê o estagiário dele fazendo muito mais dinheiro porque teve coragem de abrir a boca na internet
e ofertar algum produto ou serviço. Então, imagina quando a gente pega esse profissional, alinha uma comunicação estratégica, explica para ele o que é um posicionamento arquétipo que não tem nada a ver com os 56 tipos psicológicos de Carl Jung. Não tem a ver com os 12 arquétipos de marca, seja o governante, o criador, o amante. Não é sobre isso. Mas é fazer com que ele exponha de dentro para fora a excelência de quem ele é. Então, esse é o meu papel. Fazer com que as pessoas ativem o seu poder pessoal, ativem a sua autoridade. E aí, depois disso, a gente vem com ferramentas de marketing, de programação neurolinguística e de criação de escalas em ecossistema, que é a minha principal expertise. É isso. Muito bem. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma entrega de alto nível, porque a gente tem que honrar a Deus, né? E honrando a Deus através da lucidez que Ele nos deu, né? Da vida, da saúde, que a gente vai honrar também a nossa audiência, através de um conteúdo de excelência. Cuidado aqui com zelo, com acolhimento, cuidado com as palavras para que elas impactem, né? Não só o coração, mas também a mente de quem está nos escutando, nos assistindo, porque às vezes impacta o coração, mas não impacta a mente. Então, Exato. primeiro a gente impacta o coração, depois tem que impactar a mente, abrir, né? Uma pequena observação. A minha formação é na área de mercadólogo, e com pós em gestão estratégica de negócio. E muitas pessoas chegam na minha frente e acreditam que eu sou advogado. Nunca falei isso. Okay. E acredito por conta do posicionamento. Sim, sim. Né? E tá num nicho com advogados. Excelente. E não ser advogado Uau. me dá a legitimidade de falar sobre vendas para advogado. E aí, Augusto, tem uma coisa que você falou que é muito interessante. O advogado chega... Eu escolhi o nicho advogado, escolhi falar para advogado. Quando eu comecei eu já tive operações em 54 países, de vários produtos também, venda direta, enfim, eu já vendi produto físico, digital, nicho sensível, enfim, vários nichos. Quando eu decidi atender advogados que precisam fechar mais contratos, foi uma decisão, lógico que teve um estudo em cima disso, né, de mercado, mas quando eu decidi fazer isso, atender esse potencial cliente, eu levei em consideração duas coisas: o próprio mercado e a minha expertise. Como assim? Mas a minha expertise no campo de batalha. Tudo que eu ensino hoje para o advogado, eu já apliquei, porque eu tenho um advogado que não dá para falar não, mas ele é um sócio. O advogado não pode ter sócio, mas ele é um sócio, em outros empreendimentos. Então, eu peguei a minha expertise de marketing e posicionamento, apliquei lá, como se fosse tal, mas com uma visão empresarial. Mas de direito não entendo nada. Eu entendo de vendas, entendo de marketing, mas tive que estudar o comportamento, né, do advogado e do potencial cliente do advogado. E é muita gente, é muita coisa. E aí as pessoas confundem. E aí tem uma coisa que você falou aqui, retomando, que é muito, muito forte, que isso não é só na área do direito, é qualquer profissional liberal. Ele sai da academia formado, seja advogado, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, e ele descobre a vida dura, né, que ele precisa fazer dinheiro. Perfeito. Aí ele descobre que ele precisa começar a empreender, que é bem diferente de ser um empresário. Exatamente. Aí eu digo que quando você descobre que você precisa empreender, é a primeira arrebentação. Cara, a maioria morre ali na beira da praia. Depois, porra, passei. Aí ele começa a ter uma visão empresarial, ele começa a setorizar. Perfeito. Ele começa a delegar. Ele começa a ter uma visão de liderança. Né? Ele empreende, faz tudo ao mesmo tempo. Vende, atende, faz contrato, faz tudo. Depois ele começa a delegar. É um empresário, líder. Só que o nível de sofisticação está tão alto que existem hoje escritórios que são verdadeiras indústrias de captação de potencial cliente. Então, a gente já está numa fase completamente sofisticada. E tem advogado que, às vezes, não tem nem um Instagram. Putz, é duro, mas tá morto. Tá zumbi. Vai passar sérios problemas financeiros para ele e para a família. E é ruim falar isso, mas é verdade. Não adianta remar contra a maré, não adianta dar porrada
em soco de faca. Não tem fórmula mágica, o mercado é assim. Porque ou você vai ter networking, que isso é para poucos, que é a sua rede de relacionamento, porque advogados que existe atuam muito em também, grandes né? players, eu atendo, tenho 2 advogados no meu nicho de mentorias, e ambos atuam em nichos diferentes do direito. E eu até agradeço, porque assim, ainda potencializa ainda mais o respeito que eu já tenho por você, porque olha para você ver como é que é forte, né? O quesito do Cara, é surreal. posicionamento mesmo, de fato. Porque não só o vestuário, mas a sua capacidade intelectual, ela é absurda. E você trazer a frente comercial e a frente internacional de habilidades que você tem, unindo isso a como um profissional do direito pode se manifestar, se portar, principalmente digitalmente falando, traz a minha visão de negócio. Porque se a gente pensa como um funil de vendas, o antigo funil de marketing falava sobre atenção, interesse, desejo e ação. E hoje, o novo funil de marketing, ele traz relacionamento, engajamento e comunidade. As pessoas elas não querem mais somente se sentir atraídas, é muito rápido o nível de informações. Se você entra no Spotify e você pega as músicas virais, você vai ver que a grande maioria daquele lixo auditivo tem um script, não, um algoritmo. Já existe uma fórmula musical de músicas que são virais. Existe uma fórmula também de conteúdos virais. Existe uma forma também de design viral. Viral. Se você parar hoje para estudar o mercado de creator economy, que tem sido muito dito, que é quando você atrai pessoas comuns para fazer marketing, para poder potencializar o seu negócio. Porque hoje, se você pega, por exemplo, um escritório que seja de direito ou uma empresa tradicional, às vezes um influenciador local tem muito mais peso do que um influenciador nacional ou mundial. Antigamente você via grandes marcas fazendo comunicação com globais, com grandes jogadores de futebol. E se você entra hoje no TikTok, você vai ver Itaú, você vai ver Mercado Livre atuando com pessoas comuns, trazendo aquele instinto de proximidade, que é o quê? Conexão. E como é que eu me conecto? Através das figuras mentais que eu formei dentro da minha mente. Então, um profissional do direito com uma determinada aparência e um profissional do direito ali a qualquer custo vai efetivar diretamente no público que ele atrai, mas principalmente no quanto que ele cobra. Então, primeiro ponto para um profissional, vamos lá, volta na origem. Networking é para poucos. Segundo ponto, posicionamento. Terceiro ponto, resultados. Às vezes você vai ver uma pessoa contratar um profissional muito mais pela confiança que ele passa do que pelo histórico que ele teve. Agora, quando você consegue unir essa tríade, aí você tem um negócio exponencial. Augusto, qual a importância entre o alinhamento de identidade e o posicionamento de marketing, que é a tua expertise, né? Onde você ajuda, né, pessoas aí o alinhamento de, ó, vem cá, alinha a identidade para depois posicionar no marketing, na internet. Como é que, agora você começa a revelar aí. Obrigado por essa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cuidado, você não me bota em fria. Não, jamais colocaria. Você já chegou em casa, imagina um domingo à tarde, aquele solão, você acabou de fazer um cardio aqui na Atlântica, e aí, pô, você tá com aquele desejo de comer algo gelado, e aí quando você chega em casa, você abre a geladeira, tem lá um pote, a coisa mais linda assim, ó, de sorvete. E aquele pote, ele tá com cores, ele tá com um design fantástico, feito pelo seu artesão. Agora imagina, você pega aquele pote com aquela vontade de consumir aquele produto e quando você abre ele, tem feijão. Qual é o nível de frustração que isso te traz? E o pior, imagina se esse feijão ele tiver podre, azedo, que é o profissional, que ele tem uma boa imagem, mas quando ele abre a boca, não sai nada. O conteúdo é ruim. Então a identidade é ele conseguir passar através da sua comunicação, seja ela visual, seja ela auditiva. Porque imagina eu chego aqui no seu podcast para gravar um conteúdo com a comunicação tímida, sem saber que eu estou de frente para um leão e que eu vejo ele como um leão. A minha comunicação, ela sai do meu diafragma. Isso é programação neurolinguística.
Eu só consigo enxergar em você, Leandro, aquilo que habita em mim. Então, pessoas que tiveram lá atrás os seus traumas, sejam eles familiares, sejam eles religiosos, sejam eles através de um grande impacto emocional, grandes treinadores e coachings também falam sobre isso, como que ela vai conseguir passar para fora? E não é só para vender, é para ter melhores relacionamentos, é para educar os teus filhos, é para poder servir a sua sociedade. Então, a importância do alinhamento de identidade com o alinhamento de personalidade é você entender primeiro a base de perfil de comportamento. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso e eu acho que isso deveria ser matéria base nas escolas. Qual é o meu perfil comportamental? Eu sou uma pessoa dominante? Eu sou uma pessoa influente? Eu sou uma pessoa mais conforme? Ou eu sou mais estável? Esse é o primeiro passo, saber quem eu sou. Depois, do que eu gosto? Porque o que eu vejo a grande maioria das pessoas, onde eu vejo o pecado do posicionamento, principalmente digital. Eu vesti uma roupa governante num cara que é um criador. Porque as pessoas do nicho estão usando aquela roupa. As pessoas do nicho estão usando aquela paleta. Quebra a porcaria da paleta e seja você. Porque quando a gente tenta imitar outras pessoas, a gente nunca vai conseguir entregar com excelência a nossa mensagem para o mundo. E lá no livro Uma Vida com Propósito, ele fala no primeiro capítulo que a nossa vida só faz sentido quando nós trazemos sentido à vida de alguém. Então, se eu sou uma cópia, eu nunca vou ser percebido como algo valioso. O que faz grandes marcas terem valor é elas serem únicas. Porque aquilo que todo mundo tem, os que realmente prezam a arte, a artesã, e não a arte de escala com inteligência digital ou artificial, mas você construir de fato muros, paredes, perspectivas sociais que antes de você abrir a boca, todo mundo já entendeu qual é a sua mensagem. Então eu acredito que essa é a importância para que os profissionais não sejam um pote de sorvete, mas o próprio sorvete. E quando ele abre a boca, mensagem e percepção estejam alinhadas. Esse é o meu trabalho. Se não acha, Augusto, que esse desalinhamento ou esse atropelamento de passar por cima da identidade não está muito ligado com essa ânsia, essa ansiedade de ganhar dinheiro a qualquer custo na internet? Sabe que essa... Eu acho um pouco complexo e a gente precisa entender caso a caso, né? Identidade é individual. Quando você tem ali sua carteira de identidade, você tem uma única digital, você tem que pôr ali, é só sua. Então, por que eu te falo isso, meu amigo Leandro? Porque eu preciso entender quem é a pessoa, como ela pensa e de onde vieram os valores dela. Porque o que é o lance? Hoje, digitalmente, você vai ter, como eu falei, um algoritmo que vende. A gente pode reduzir todo esse podcast aqui em 3 ou 4 técnicas, se for para poder abordar isso. Mas o objetivo é fazer com que você que está aí reflita, não é isso? Se você entra no chat GPT agora, escreve 10 técnicas bases de posicionamento profissional. Ele vai te entregar um monte de coisa. Mas na hora de aplicar, quem vai sentar com você e vai te dar a direção exata? Sentindo você, entendendo você, pegando na sua mão. Foi o que Jesus fez com seus 12. Ele selecionou 12, dos 12 ele tinha ali 4 diretores. Eles estão presentes ali no seu livro central. E eles tinham todos os outros 8 que comporam. Só 12 ainda teve um que traiu. E esse um. E tem gente que quer agradar o mundo inteiro. Nem Jesus conseguiu agradar 12. É sobre. E esse um, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele deve estar muito arrependido. Porque são 2025 anos de uma mensagem que transformou o mundo. Independente de crença religiosa, trazendo posicionamento e trazendo principalmente valores. Porque Harvard, Stanford, os maiores pensadores, as maiores estruturas organizacionais, elas se constituem através de um quê? De um primal branding, que foi estruturado há 2025 anos atrás, onde eu tenho que amar o próximo quanto a mim mesmo, eu não posso desejar o que não é meu, eu não posso tomar aquilo que não é meu, valores. E eu penso isso sobre marcas. Marcas, antes, depois da identidade, o principal ponto são os valores. Então, através do valor pessoal, aí sim a gente vai conseguir dar uma resposta assertiva para a questão da ansiedade atrás do dinheiro. Eu venho, Leandro, para finalizar a resposta, da classe, sei lá, DEF. Eu sei o que é pegar uma bicicleta e bater lá na casa da avó para pedir R$ 10 para poder comprar um ovo.
Então eu entendo a ansiedade do novo empreendedor, daquele que saiu com a faculdade do FIES e não daquele que saiu dos grupos de networking dos grandes advogados que o pai tinha, ou daquele empreendedor que começou do zero, aprender a vender, aprender a se posicionar. Eu acho que são ciclos de cognição. Primeiro a gente entende em qual grau cognitivo aquele profissional está para conseguir entregar para ele a mensagem correta. Sobre a questão da ansiedade, é isso, entender qual é o momento do empreendedor. Porque uns pecam por falta de conhecimento, mas outros estão pecando por falta de direcionamento. Então é aí onde a gente entra para poder realmente trazer uma solução efetiva para cada caso. Enterrando o talento, né? Desonrando a Deus. Foi que a gente começou a falar, se você é uma pessoa talentosa, você tem que honrar, né? Você tem que honrar a Deus, a família, a comunidade, o país que você serve. Augusto, é muito bom falar sobre isso. As pessoas estão atentamente aqui, mas talvez a pergunta possa ser a seguinte, e eu tenho certeza que você tem habilidade para responder isso com maestria. Como construir e como aumentar essa percepção de valor, tanto como pessoa, como um bom profissional? Perfeito. Na programação neurolinguística, nós temos algumas teses de aprendizado, entre elas fala sobre o incompetente inconsciente, que é a pessoa que ela não sabe que não sabe sobre algo. Por exemplo, hoje, Leandro, você sabe pilotar uma máquina espacial? Não sei nem, não Certo. sei nem chegar próximo. Ok. Mas se, digamos, aconteceu um fenômeno no mundo, só existe você e eu te entrego um manual. Você tem 1 ano para poder aprender a pilotar aquela nave espacial. Se você estudar com afinco, tendo ali todo o manual pronto, você, consecutivamente, aprenderia tecnicamente como operá-la, correto? Com certeza. Aí você se tornaria um incompetente consciente. Porque agora você sabe que mas não sabe. Quando você tem ali um instrutor, e aí você começa a pegar pequenas naves, pequenos aviões e começa a pilotar que tem aquele mecanismo, você se torna um competente consciente. Quanto tempo eu levo para me tornar um competente consciente? Na programação neurolinguística diz que são 5.000 horas. Por isso que uma faculdade ela leva 10.000 horas, por isso que uma grade de mentoria ela é contabilizada em horas, porque quantas horas voo você tem para poder pilotar? Agora, quando você faz isso consecutivamente, muitas vezes, por 10.000 horas, você se torna um competente inconsciente. É a história da marcha do carro. Quando você começou a dirigir, você já foi direto como um piloto de Fórmula 1? Ou você olhava primeira, segunda, terceira? apagava. É isso? Mas e hoje? É automático. Você está aqui, ó, você já vai embora. Então, tudo aquilo que eu faço repetitivamente, eu crio uma nova sinapse. Charles Duhigg escreve no Poder do Hábito que são 21 dias. Com 21 dias eu começo a criar um novo comportamento. Com 56 dias eu sintetizo uma nova sinapse, que é o quê? Um novo hábito. Mas aí vem o livro Hábitos Atômicos e diz, se eu tomo como uma identidade para mim, que eu sou um atleta, eu começo a treinar amanhã como um atleta. Mas se eu fico repetindo para mim, eu tenho preguiça de treinar, mas é porque eu não gosto de falar, mas é porque eu tenho vergonha em público. Enquanto a identidade ela não se instaura, aquela pessoa ela não age como tal. Faz sentido para você? Total. Da mesma forma que a gente cria, a gente também destrói novas sinapses. Exatamente. A gente pode expandir ou... Então, onde que eu vejo que está a falha? A falta da constância. A pessoa ela começa a assistir o podcast, ela para com 20 minutos porque recebeu um negócio no celular, ela já se perdeu. A pessoa ela começa a ler um livro, mas ela se perde enquanto está lendo o livro porque ela está pensando no problema do dia anterior ou no que ela tem para poder resolver depois. Que é a síndrome do pensamento de macaco. Fica pulando de galho em galho. Por isso que um processo de potencializar a identidade requer repetição. Livros, filmes, cursos, pessoas. Quais são as músicas que você tem ouvido? Quais são os livros que você tem lido? Quais são os filmes que você tem assistido? Porque tudo isso molda a identidade. O que molda a identidade molda como eu sou percebido. E o que molda como eu sou percebido direciona para os meus resultados. Então, num processo de curadoria pessoal, Leandro, primeiro a pessoa tem que entender quem ela é e as habilidades que ela tem. Depois de quem ela é e as habilidades que ela tem, o que ela quer conquistar.
Porque sem recompensa não há motivação. Eu vou trabalhar tanto, eu vou ler tanto, eu vou estudar tanto, para quê? Faz sentido? Então eu preciso determinar, estabelecer recompensas, metas. Repete para mim a pergunta novamente, só para eu poder concluir o pensamento. Uma pessoa que está aqui nos assistindo, como que ela constrói e como que ela aumenta o valor percebido, tanto Perfeito, como pessoal como perfeito. profissional. Então você entendeu que primeiro você precisa moldar uma identidade, você precisa se ver como. Técnica 1, modelagem. Programação neurolinguística também. Quem são suas referências? Para mim, eu já te digo algumas delas. Tony Robbins, no desenvolvimento pessoal. Postura de palco, energia, oratória, comunicação, respeito. É o melhor do mundo para mim. Espiritualmente, Jesus Cristo. Então, depois de Jesus Cristo, J.B. Carvalho, que é um grande mentor lá de Brasília, que fala sobre o princípio cristão. Então, eu admiro, eu creio, eu absorvo a teoria, a estrutura, os valores que estão ali dentro do cristianismo. Então, qual vai ser meu comportamento mediante aquilo? Então, eu tenho minhas referências de modelagem. Na moda, eu tenho minhas referências de modelagem. No meio atlético, eu tenho minha referência de modelagem. Então, escolha hoje 4 pilares da tua vida que você quer ter um melhor posicionamento. É empresarial? Quem é um empresário que você admira, que você respeita? Se não é alguém que você tem acesso, porque o ideal sejam pessoas que você tenha próximo, caso você queira contratá-las, caso você queira trabalhar para elas gratuitamente, que seja para poder aprender. Porque quando eu vim para Santa Catarina assumir a diretoria, eu não olhava pelo que eu poderia ganhar. Não aqui, mas o que ia te trazer muito mais, que é o desenvolvimento pessoal E e a muitos rede de acabam conexão. não tendo essa validação. Olham para um mentor e mensuram o que ele vai custar e não o que ele vai trazer de resultado. Porque justamente porque nós temos que ter a diferenciação entre um vendedor e realmente um professor. Realmente alguém que consegue me guiar para o processo. Mas o primeiro professor que você precisa ter é você mesmo. Então, modelar. Depois de modelar, mudança de identidade. Livro que eu te indico. Primeiro deles, Picos e Vales. Se você estiver enfrentando uma grande adversidade, você estiver com desafios mentais. Estou desmotivado, não tenho força para fazer o que eu preciso fazer, tenho habilidade, mas não consigo aplicá-las. Picos e Vales. É um livro pequenininho, é uma fábula, é um conto, 50 páginas. Se você não consegue vencer a página de um livro, dificilmente você vencerá na vida. Então leia. Depois deles, A Única Coisa. Esse é um livro de negócios, é um livro que traz preceitos de administração, mas ele vai te mostrar qual é a sua única coisa. Porque você precisa, Leandro, fazer uma curadoria pessoal para que você tenha esse posicionamento claro. Muitos de nós temos muitas habilidades, mas não conseguimos hoje comunicá-las. E aí a gente tenta fazer tudo a história do povo, mas não tem habilidade com nada. Então, lei de Pareto, 80-20. Você, eu cheguei aqui, fiz a conotação, te vendo como alguém da área jurista. E você, na verdade, é um estrategista, com uma expertise internacional em múltiplos negócios. Mas você está 100% alinhado no posicionamento com o seu público. No entanto, hoje, instintivamente, eu falei, cara, eu preciso colocar um terno que não me deixe tão executivo, mas que me traga autoridade. Dobras duplas, corte reto, linha de tendência. Então, isso é o quê? Percepção externa de moda, de arte. Mas todo mundo vai ter isso? Não. Mas se ele tem uma referência, ele sabe quem modelar, eu posso usar um terno igual daquele cara. Então, qual é quando a gente vai para a igreja, né? Qual é a nossa visão como homem? Cara, eu tenho que me parecer com Jesus, que eu me diminua e ele cresça. Então é identificar hoje, escreve uma lista, 5 pontos de vulnerabilidade que você tem. Depois dela, 5 pontos de oportunidade que você tem. Depois delas, 5 pontos de força que você tem. E depois delas, 5 pontos de fraqueza. Na administração, isso é uma análise SWOT. Análise SWOT. Mas aqui dentro, a gente fala de quê? Curadoria pessoal. Reflita sobre você. Quando você se conhece, você consegue se comunicar de uma forma como você quer que te percebam. E não, talvez, como estão te percebendo sem o valor que você tem realmente hoje.
pessoa está atento aqui e talvez está se perguntando, mas de fato, quem é o Augusto? Ele teve uma vida tranquila, ganhou tudo nas mãos, esse cara intelectual, estudou nas Obrigado. melhores universidades, ou ele teve que andar na brasa, ler 50 mil livros. Qual que é a história do Augusto para chegar onde chegou? Um grande mentor, um cara que lidera operações comerciais de múltiplos milhões. Agora Muito, vamos saber um pouquinho da tua história. muito obrigado. Muito obrigado até pela ordem, né? É, hoje o egocentrismo ele tem tomado tanto conta de tantas pessoas. E aí é onde o que você falou para mim no início, as pessoas elas focam no que o dinheiro pode trazer, mas não na transformação que elas geram. Tem muita gente. Se você está assistindo isso e você quer ser uma autoridade, um líder, uma referência no seu mercado, de fato, pense na sua história como ancoragem de potencializar o outro e não de autovalorizar a você mesmo. Você tem que ter o seu valor pessoal claro consigo, mas não querer que as pessoas percebam isso, porque aí, na verdade, em vez de ficar caro, você vai ficar barato. Então, acho que essa é a ordem certa, porque na maioria dos eventos, podcast, quem é você? Eu sou isso, aqui eu tenho 300 títulos, calma, Dale calma aí, é sobre Carnegie, o outro. Dale Carnegie escreveu lá em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que a cutícula inflamada na unha de uma pessoa é mais importante para ela do que a fome na África. Aquilo ali me pegou, cara. Porque, de novo, eu não tinha habilidade de leitura. Eu aprendi a ler com um audiobook, porque eu fui numa palestra de vendas e o cara falou que rico lia. O cara falou uma frase: em toda mansão vai ter uma biblioteca, mas você vai na casa de um pobre, dificilmente você vai encontrar um livro. Isso me pegou, porque eu pensei, cara, de fato, na minha casa só tinha um livro, a Bíblia, e as pessoas nem liam. E tem muita gente que tem ela, mas nem sabe o que que ela trata. Então o Augusto veio de Santo Antônio Descoberto, filho do Francisco e da Luciana. Até os meus 8, 7 anos de idade, meus pais tiveram a ajuda dos meus avós. Minha avó é a Dona Conceição. Acordava 5 horas da manhã todo dia para poder pegar um ônibus para ir para Brasília, porque são 60 quilômetros, imagina, é Balneário Floripa todo dia, irmão. Dona Conceição no frio, na chuva, todos os dias, 4:30 da manhã, estava de pé e pegando aquele ônibus lotado de gente para ir de Santo Antônio para Asa Norte. Aos 10 anos de idade, meu pai, nesse trânsito de fica Pernambuco, fica Brasília, voltou para Brasília. Aos 11, minha mãe engravidou da minha irmã, da minha primeira irmã, e ali eu virei o ajudante da minha mãe. Então, se eu for falar, por exemplo, de infância, a minha infância que eu tenho, ela, na minha mente, ela é bem solitária. Porque eu fui uma criança que ficava ali dentro de um quintal, na casa da avó, filho único, e depois fui pro colégio público apanhar de maloqueiro mirim. Então, eu falava, cara, essa não era a vida que eu queria. Picos e vales me mostram que quão grande é o seu vale, maior é o pico que você consegue alcançar. Então, antes o que era para ser uma história de um menino de periferia que poderia ficar, eu vim de tal lugar, ela se tornou uma máquina de propulsão, mas só depois que eu fui no meu primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal, Tudo sobre pessoas. em 2016. Foi ali que eu ouvi pela primeira vez que existiam traumas paternos, traumas familiares e que poderíamos reprogramar isso. Então, aos 15 anos eu comecei a trabalhar como designer gráfico. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar panfletando na rua. Meu pai fazia festas em Santo Antônio, então ele sempre me incluía dentro de relações públicas. É bonito falar isso hoje, mas eu era panfleteiro. Eu andava no carro de som, eu vendia ingresso, eu ia pro bar vender ficha, e ali sempre lidando com pessoas. Eu tinha habilidade de comunicação, Leandro, mas eu não sabia como vender. Eu não sabia principalmente como me vender. E o mercado hoje, ele traz sucesso para aqueles que têm confiança naquilo que fazem. Mas eu não tinha confiança no que eu fazia, porque na minha matriz de identidade, ser, primeiro eu sou, depois eu faço, e depois eu tenho. O que a gente vê, Leandro, na grande maioria dos clipes de funk ou de rap? Dinheiro, ostentação, mulheres, carros, luxo, porque eles fortalecem o ter, e não quem eles são. O ser humano não existe nesse processo. Exatamente. Então, no ser, fazer, ter, os meus valores sempre teve no fazer. Eu fiz muito, Leandro, para muita gente. E ao longo da minha vida, esses últimos 10 anos, eu vou falar para você, eu viajei muito, mas todas as viagens, em grande maioria, 98% foram profissionais, porque eu fazia muito. Então, o meu processo de vida, ser pai de 4 filhos hoje com a mesma esposa, porque é muito fácil colocar um filho no mundo, mas tem que ser macho para ser pai, irmão.
para você criar, para você educar, para você prover. Prover em Balneário Camboriú, prover a uma quadra mar, não é nada barato. Então eu precisava me tornar uma pessoa de valor e não uma pessoa cara. Então o Augusto veio de Santo Antônio, passou ali pelo design gráfico aos 15, foi para a construção civil aos 17. Trabalhei de orelha seca. Meu pai construía uma pequena empreiteira, fazia terceirização de serviços, até que ele pegou 4 torres de 28 andares com 12 apartamentos em cada uma delas. Eu falei, agora eu vou virar pelo menos um supervisor. Agora vai. Aí eu virei o assistente do bombeiro hidráulico. Deixa eu falar uma coisa, Leandro. No 19º andar, o peão precisa ir no banheiro fazer o número 2. Não dá tempo dele descer na cremalheira. E quem limpava isso era eu. E o Aos teu 18 pai era anos. o dono. Meu pai era o dono. E eu ali, ó. E eu não entendia que eu estava sendo forjado. Estudei pelo FIES, Engenharia Civil, quando em 2016 eu conheci o mercado de vendas diretas. Piso salarial de um engenheiro civil na época, R$ 4.965. Nas vendas diretas, com 3 meses eu estava ganhando 6 mil, com 6 meses eu estava ganhando 14 mil reais, com 1 ano eu estava ganhando 34 mil reais por mês com 22 anos. Piso salarial na venda direta. Olha pro espelho. Hoje eu vou ganhar 20. 30, 40. Hoje eu mereço 50. É isso. Depende do produto que você tem e de como você oferta. Mas eu também não entendia nada dessas técnicas. Então, de 2016 para cá, foi onde eu imergi no desenvolvimento pessoal. E aí foi onde o Franklin Augusto, que era quem eu era, se transformou no Augusto Leão, que foi essa curadoria de identidade. Foi entender quem eu era, foi entender como vencer meus traumas e principalmente entender sobre pessoas. Daí veio programação neurolinguística para vendas, programação neurolinguística para hipnose e reprogramação de traumas. Depois veio a grade Golden Belt da Febracis, analista de perfil comportamental, Master Coach. Daí veio a direção da operação hoje, que é a Lucilúcia, onde eu fiz direção de design, direção de eventos, direção de crise e direção comercial. E aí, à frente disso, foi quando eu comecei a atuar, primeiro como coaching pessoal, depois avancei para mentor em posicionamento de autoimagem, performance e posicionamento, no caso, né? E isso foi o que me conectou na minha essência e eu vim desenvolvendo essa comunicação ao ponto de poder receber convites de caras como você, que é um cara que tem o meu respeito, é um cara que eu admiro tudo o que você tem feito, é um cara que a sua equipe comercial está extremamente alinhada, processual, e é um cara que eu tenho certeza absoluta que é uma chave, uma grande chave para as pessoas que assistem esse podcast, porque pessoas são chaves para portas que nós não conseguimos abrir sozinho. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, agora sim, eu estou pronto para poder atingir o meu potencial. E no meio dos meus picos e vales, eu estou aqui hoje, Augusto Leão, seu amigo, e podendo servir aqui no seu podcast. Um prazer, fico muito grato pelas palavras. E sensacional, Augusto. É bom, né? Essa conexão, ela faz muito bem para nós. Espero que essa energia consiga te atingir no bom sentido. Tem algo que eu acredito que é muito importante nessa questão da forja, né? Excelente, a forja. E quando a gente fala em forja, tem uma palavrinha que, cara, ela atrai, mas ela é muito perigosa, né? Ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Então, a gente atrai as pessoas por ganhar dinheiro, mas depois a gente tem que... A gente tá falando aqui de sucesso, né? Isso. Só que o sucesso profissional e pessoal, eu gosto... Tony Robbins, né? É um esporte para poucos. Claro, é pouquíssimos. Pouquíssimos. É um esporte para poucos. Aí, a gente tá falando aqui com um advogado que precisa conquistar dinheiro, conquistar clientes. E talvez a pessoa esteja entendendo aí já que existe um conjunto de habilidades que precisa desenvolver, e que tem que estar muito preparado, muito forjado emocionalmente, porque vai ter... os vales são profundos. Bem profundos. Quanto mais você vai subindo, mais duro é o vale que você precisa enfrentar. Porque o seu nível de informação, ele aumenta. Alguém certa vez disse que a ignorância, às vezes, é uma bênção. Porque você, quanto mais sábio se torna, mais entende o potencial que tem, mais entende a quantidade de coisas que você pode fazer.
Mas se você não atua diretamente com o que é o teu propósito, com o que está alinhado com a tua identidade, é que nem Moisés. Meu Deus, hoje tá vindo, hein? Arrepiei agora. E eu tô aprendendo sobre a Bíblia, então se você que está assistindo aí sabe mais do que eu e eu falar alguma coisa aqui que não esteja alinhado, por favor, escreva nos comentários, né? Moisés estava do lado de Israel, cara, 40 anos. Uma amiga foi agora para lá, disse que gastou 8 horas de Israel para o Egito. Eles gastaram 40 anos. Mesmo estando do lado, é como a gente que tem habilidade, que tem conhecimento, mas está cego do processo, do método. Então, eu acredito muito na nossa profissão, acredito muito naquilo que nós fazemos e acredito muito no que quem está assistindo se alinha à sua comunicação, que é o primeiro ponto. Tem um livro do John Maxwell, anotem, muitos se comunicam e poucos se conectam. Depois dele, da comunicação, eu acredito que a liderança, porque além de aprender a liderar a si mesmo, você precisa ser inspirador para movimentar outras pessoas. Então, as 21 irrefutáveis leis da liderança, também do John Maxwell, para quem quer desenvolver isso. E depois da liderança, vendas. Porque quem sabe liderar e quem sabe se comunicar com a técnica de venda, domina o mundo. Realmente, o sucesso é um esporte para poucos. É aquilo que você estava falando, né? A pessoa chega em casa, vê né, o pote de sorvete, mas dentro não é nada daquilo, né? A frustração. E as pessoas se frustram no mundo comercial, o mundo de conquistar dinheiro, justamente por conta que eu acho que dessa palavrinha, né? Ganhar dinheiro. Ganhar remete ao seguinte, que é tudo muito fácil. Perfeito. Daí, pô, eu não conheço ninguém que ganha dinheiro. Como assim, Leandro? Eu nunca vi alguém que fala, Leandro, eu estava aqui no meu apartamento, na minha casa, e bateram aqui na porta e largaram uma sacola de dinheiro. Porra. E você ganha dinheiro. Alvin Bauer, tá bom? Pode deixar ali na esquina do posto ali que eu vou ficar muito feliz. Os 4 menininhos também, se você estiver dando dinheiro. Só que dinheiro a gente conquista. Aí, olha a diferença. Cara, conquista, o que que é? Cara, é campo de batalha. É matar 10 leão por dia, não é um. Eu acordo todos os dias, o mentor Augusto, entre 2 e 4 da manhã. Todo santo dia. Eu durmo um pouco cedo, mas acordo. Muito bem. Porque o hábito tá redondo. Cara, não tem coisa mais linda pra mim do que a minha pressão é de casa, na sala da minha casa, eu olhando o mar, o sol nascendo e daqui um pouco minha filha acorda, minha esposa acorda e vem dar bom dia e a gente toma um café. Uau. Cara, eu digo, cara, tomando café e olha tanto que eu já fiz. Uau. Porque sucesso é um esporte para poucos e quem consegue chegar? É o cara que tá treinando 6 horas ou o cara que tá treinando 10 horas? Agora eu quero um código. Eu quero uma mentoria agora. Não sei se temos tempo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Posso? Lógico. Como foi a sua adaptação nesse processo das 4 da manhã? Porque assim, eu vou dar o meu exemplo, tá? Uma das teorias que eu abordo é que ninguém precisa acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado para ter sucesso. Banho gelado não, eu dou banho quentinho. Precisa ter constância e hábito. Mas claro que a grande maioria da literatura americana de sucesso conota que os grandes empreendedores, eles têm o hábito das 4 da manhã. Hoje, eu acredito que é por conta também do silêncio, porque com o WhatsApp a nossa vida virou, não sei a sua, mas eu tenho muito desafio com o WhatsApp por conta da quantidade de informação. Então, precisei contratar uma pessoa para que ela conseguisse me ajudar a responder mensagem. Porque às vezes, cara, são coisas que não dá o tempo, você não tem tempo para responder determinadas coisas. E as pessoas, elas estão muito carentes. Eu falo isso por conta da quantidade de operações que eu atendo, não das mentorias. E eu tentando adaptar-me às 4 da manhã, eu fiquei muito cansado, eu fiquei muito moroso. Eu consegui constituir ali por 3, 4, até 10, 12 dias. Mas eu via que aquilo ali me deixava muito exausto ao longo do dia. Como que você conseguiu adaptar esse hábito? Foi difícil para você no início ou já era algo natural? Algo meio que natural mesmo, mentor Augusto. Eu lembro que na minha juventude, Porto Alegrense, né? Os amigos iam para balada e dormiam até 3 da tarde.
eu era o chato que 8 horas da manhã tava ligando pra todo mundo pra ir pra Redenção, que é gaúcho, né? Sabe onde é a Redenção? Parque da Redenção, tomar chimarrão. Então eu sempre, por mais tarde que eu fosse dormir, eu sempre gostei de acordar cedo. Então isso veio, é Natural. natural, entendeu? Claro que acordar às vezes 2 ou 4 da manhã já é algo que eu tive que optar justamente por ter uma filha, uma Que horas que família. você dorme? Aí eu durmo cedo, 10 horas, 9, 11, muito tarde, 9 da noite, Legal. entre Então é uma 9 coisa. e 11 horas. É porque assim, ó, uma das minhas graduações é em neurociência. Então existe o tempo de recuperação cerebral. Então, lá no livro Quem Vende Enriquece, Napoleão Hill fez uma pesquisa com o Ford, Henry Ford, e aí ele fala do método 888, Hum. que são 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas fazendo aquilo que te dá prazer. Então, dentro da minha estrutura de produtividade, eu tentei embutir o método 666. Então, de 6 a 7 horas de descanso, que era o que eu precisava, de 6 a 7 horas para poder fazer as minhas atividades de ativação pessoal, seja leitura, treinamento, academia, enfim, tudo aquilo que me ativasse. E essas outras últimas 12 horas a gente estruturar a questão de ações profissionais, porque eu ainda sou diretor de uma multinacional e hoje também sou mentor de grandes experts. Então eu precisava distribuir bem isso no dia a dia. Mas eu me comprometo hoje, eu estou acordando às 7. Mas depois de conhecer um homem que acorda 2 e 4 da manhã, eu vou buscar voltar para o meu ritmo das 6, porque de fato acordar mais cedo faz com que a nossa rotina seja mais produtiva, né? Para aqueles que ainda não têm uma metodologia. Você concorda? Eu acho maravilhoso acordar cedo. Acho que um bom horário, principalmente para quem trabalha de casa, né? É, a opção que eu fiz, né? Trabalhar de casa, ali da sala da minha casa, é justamente desse lugar que eu trabalho, junto com a minha família. Cara, para mim é maravilhoso porque 5, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã é um horário legal. Tô vendo o sol nascer, eu já tomei o meu banho. Eu trabalho em casa, mas eu tomo o meu banho, coloco o meu melhor perfume, coloco a Legal. minha melhor roupa, Muito bem. né? Entende? Porque eu tô me vestindo para mim, para minha família. Então, e ver o sol, e produzir, ver o sol nascer, cara, faz isso. Toma um café entre família e você olha, puxa, 2 horas atrás, olha tudo que eu já fiz. Perfeito. Aí você olha o dia assim, cara, eu tô várias jardas na frente de Perfeito. vários mentores, Muito entende? bem. É isso que se trata de sucesso. Num mundo rápido, né, veloz, né, rápido, num mundo de tanta velocidade, não de pressa nem de desespero, né, mas de velocidade, eu gosto de comparar, usar analogia, né, de esporte, né, e a melhor analogia que eu consegui adaptar hoje é corrida de Fórmula 1. Por quê? Isso é decidido em milésimos de frações de segundos. As equipes são as mesmas, as condições são as mesmas, as regras são as mesmas, os carros são os mesmos. Não tem um com mais com uma equipe maior ou menor, ou uma condição melhor para uma equipe. O que faz a diferença? Justamente a performance da equipe, do piloto, dos engenheiros, da pessoa que. Imagina o cara lá, o profissional que é pago só para colocar e tirar o parafuso. Se ele perde frações Meio milésimas, milímetro. cara, ele jogou tudo. Toda a corrida. Então é tudo muito sincronizado e com muita velocidade. E no mundo dos negócios, assim, quanto mais velocidade você dá, não desespero, não pressa, quanto mais velocidade você dá quando é uma ação direcionada, quando você entende, claro, respeitando o limite de cada um, né? Não adianta a pessoa querer, não é? E aí vai dar problema. Mas quando você entende o seu limite e você está preparado, não está desesperado, mas está preparado ou preparada para imprimir velocidade, é lindo. Ninguém segura. Mas é um preparo, né? Porque você se prepara, às vezes, no meu caso, né, vem de forma mais natural, né? Mas você precisa anos, né? E aí, mais opção, né? Mesmo que leve anos, né? Transformação cognitiva. Precisa de tempo, processo e metodologia. Tudo que você está falando é muito congruente com, como você falou sobre, estamos falando sobre sucesso, né? E você conseguir a percepção do outro com relação àquilo, não que você quer vender, mas como você quer realmente ser percebido, ser respeitado, eu acho que para um homem, eu digo agora no quesito de hombridade mesmo,
é um dos maiores tesouros dessa terra. Meu avô falava o seguinte: a maior riqueza de um homem é seu nome, é a sua palavra. Porque quando um homem não tem palavra, ele pode fazer o negócio que for, não vai ser perene. E para profissionais, principalmente autônomos, a primeira palavra que ele precisa honrar é a dele com ele mesmo. Porque olha só para você ver o nível de performance do Leandro. Acordar às 4 da manhã, performar em suas ações profissionais, tomar café com a sua família. Quantos empreendedores, quantos advogados hoje não têm tempo às vezes de ver os filhos? Quando acorda, os filhos já foi para a escola, quando chega, os filhos estão dormindo. Será que essa é a vida realmente de sucesso que você construiu para você? Por isso que lá atrás a gente falou que é tudo muito individual, vai do seu valor pessoal. Mas para você que está aí assistindo, é um pedido que eu te faço como empreendedor e como alguém que sofreu na batalha para poder chegar até aqui. Honre a sua palavra consigo mesmo. Respeite-se em primeiro lugar. Amar ao próximo quanto a ti mesmo não é sobre você ser gentil com as pessoas, mas é sobre você calar as vozes da mentira que ficam aí ó, no seu ouvido quando você está com a boca fechada. Porque enquanto você está falando, meu cérebro está aqui disparando 1 milhão de informações para dentro de mim. Tipo, caramba, que foda. Caramba, eu quero acordar mais cedo. Caramba, eu quero de volta essa sensação do nascer do sol. Porque no meu trabalho, eu trabalho até as 2, 3 da manhã. É o horário que a grande maioria das pessoas estão ativas, a gente compra coisas da China. Então, eu tenho essa dificuldade de adequar ali a questão do horário. Mas é aquilo, tudo é uma base de prioridade. Né? Mas é inspirador, tá? Das 4 da manhã. Para você que tá aí, que acorda às 4 da manhã já no natural, usa isso ao seu favor, meu querido e minha querida. Não joga isso fora, não, tá? E para você que, assim como eu, acorda um pouquinho mais tarde, às 7, às 8, quem passa das 9, eu acho que nem tá assistindo esse podcast. Mas para você que tá ali na casa das 7, vamos junto nesse desafio, vamos se conectar aqui com o Leandrão e aprender cada vez mais. Mentor Augusto, para finalizar, você que está aí e quer imprimir velocidade, fechar contratos de R$ 1.500 a R$ 8.000 em até 72 horas, se prepara antes, tá? Eu preparei uma imersão, é um intensivo. Você pode clicar no botão abaixo, você pode, vai ser direcionado ou direcionado para uma página, lê atentamente e entenda se você quer fazer essa imersão e dar essa intensidade. Ou, logicamente, você vai se preparar antes, mesmo que você não tenha absoluta nenhuma habilidade com marketing, com campanha, com Facebook, não te preocupa com isso. Se preocupa em executar, se preocupa em apertar o botão e entender se isso vai fazer sentido para você, tá? É um caminho real, concreto, não é uma promessa vazia. Você também pode comentar aqui abaixo, você pode se inscrever, vai receber as informações em primeira mão, vai estar aqui disponível o @ do mentor Augusto Leão para você seguir. Mensagem final para nossa audiência. Primeiramente, na verdade, segundamente, porque primeiramente eu já agradeci, né? Mas, de novo, parabéns a toda a equipe desse podcast, porque para você que está aí assistindo do outro lado, você vai estar vendo só a captação em 2D, a imagem seja na televisão, no seu telefone e o que você vai estar ouvindo. Mas tem toda uma equipe aqui preparada com materiais de altíssima qualidade para entregar para você uma informação relevante. Isso tem muito valor. Minha mensagem não é sobre mim, nem sobre o produto que eu entrego, nem sobre a transformação, mas é sobre você. Ame-se, respeite-se. Viver é completamente diferente de sobreviver. Desenhe agora, no final, uma vida que você quer viver, sem limitações. Pega um papel branco e escreve. Daqui 12 meses, aplicando o que você está aprendendo aqui, estudando o que você está estudando, trabalhando no que você está trabalhando, como é a vida que você quer ter? Porque se hoje a vida que você tem, você não está feliz com ela, desenha. Quando você escreve com a mão direita, com a mão esquerda, você trabalha dentro do seu cérebro, no córtex pré-frontal, a área da visão. É a mesma área que trabalha a criatividade, é a mesma área que ativa a visão. Então, um homem sem visão de futuro sempre voltará para o seu passado. Então, escreva a sua visão de futuro. Poxa, e não é assim, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um helicóptero, morar na frente do mar. Não, pô. Hoje, com as condições atuais que você tem, como é que é uma vida melhor para você? Como é que seria a sala que tu quer morar? Porque se tu quer mudar o teu país, primeiro tem que começar a tua cidade. Se tu quer mudar a sua cidade, primeiro tem que começar pela tua casa. Mas se quer começar a tua casa, primeiro tem que começar pela tua cama, pelo teu guarda-roupa, pelo teu carro. Posicionamento não é o que a gente quer ensinar, não é você chegar aqui cheio da pampa e se vender, não. Posicionamento é você ter respeito. Respeito primeiro por quem você é e depois pelos seus resultados. Mas lembra, quando alguém chega com uma Porsche na frente de uma loja ou de uma casa, ninguém quer perguntar para ele o diploma, ninguém quer saber dele o quanto ele estudou, não. Só quer saber o que foi que ele fez. Então, primeiro é você.
depois dos seus resultados. Se respeite, se valorize. Um forte abraço para você que está aí. Meu nome é Augusto Leão e eu estou aqui para poder somar e potencializar no seu máximo e na sua máxima performance. Um forte abraço. Altíssimo nível, hein, Augusto? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só consegui colocar para fora o que eu recebi de você.